Uningá, que o futuro é aqui. Olá, eu sou a professora Alexandra. Vou trabalhar com vocês o nivelamento em língua portuguesa, certo? Contemplei alguns conteúdos no intuito de auxiliá-los na escrita, tá? Então, nós vamos começar a aula falando de acentuação. Para início, eu quero que fique bem claro a vocês a diferença de acento gráfico e acento tônico. Então, assim, acento gráfico, algumas palavras trazem justamente para mostrar qual é o acento tônico. Agora, o acento tônico, todas as palavras da língua portuguesa têm esse acento tônico. O que seria esse acento tônico? O acento tônico é aquela sílaba que eu pronuncio com maior entoação dentro da palavra, certo? Então, para a gente ficar mais claro ali, a acentuação gráfica e a acentuação tônica, eu vou voltar um pouquinho o conteúdo. Vamos ver um pouquinho de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, só lembrando, né, recapitulando, oxítona é aquelas palavras onde o acento gráfico ou a sílaba tônica recai na última sílaba. Proparoxítona são aquelas palavras onde o acento gráfico ou a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. E proparoxítona são aquelas palavras onde o acento gráfico ou o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Então, vamos organizar mais ou menos dessa forma. Então, oxítona, ó, um exemplo de oxítona. Isso que está falhando aqui. Está na mão, professor. Tá. Então, a palavra café. Toda vez que eu falar para vocês que o acento tônico recai na última sílaba, nós sempre vamos contar daqui para lá. Então, essa aqui, a sílaba tônica é o fé. Então, essa como traz o acento gráfico, fica muito mais fácil de eu reconhecer qual é a sílaba mais forte, certo? Mas eu tenho palavras, por exemplo, que não trará o acento gráfico. Então, eu vou pelo acento tônico. Por exemplo, aqui na paroxítona. A palavra pipoca. Olha só, pipoca, ela não traz esse acento gráfico, mas eu tenho que achar o acento tônico dela. Como que eu faço para achar esse acento tônico? Eu vou pronunciar e aquela sílaba que eu pronuncio com maior entoação de voz é a sílaba que traz o acento tônico. Então, pipoca. Então, essa aqui é a sílaba que eu pronuncio com maior entoação. Então, ela é a minha sílaba tônica, certo? Então, ó, oxítona, a última sílaba, paroxítona, a penúltima sílaba é a tônica, e a proparoxítona, antepenúltima sílaba. Por exemplo, página. Página é um exemplo de uma palavra proparoxítona. Então, só retomando, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Lembrando que nas paroxítonas é muito fácil, porque toda palavra proparoxítona ela é acentuada. Então, enquanto essas duas eu posso encontrar palavras acentuadas ou não, a proparoxítona todas elas serão acentuadas, certo? Então, isso aqui só para a gente retomar, para que a gente possa então entrar agora em acentuação, certo? E verificar a acentuação, mas agora de acordo com o novo acordo ortográfico, certo? Vamos lá então. Então, olha lá. Depois do novo acordo, surgiram várias dúvidas sobre a acentuação, tá? E muitas vezes a gente escuta dizendo assim, agora os ditongos não são mais acentuados. Eles não serão mais acentuados se for uma palavra paroxítona. Se eu estiver trabalhando com uma oxítona, a acentuação permanece. Então, vamos ver algumas regras, algumas mudanças que nós tivemos aí. Então, olha lá. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas. Então, a mudança que nós tivemos está aqui, ó. Ei e oi, somente nas palavras paroxítonas. As demais palavras, se for uma oxítona, se eu tiver esse tipo de ditongo aqui na paroxítona, a acentuação permanece, tá? Nós não vamos mais acentuar quando ela for proparoxítona, ou seja, a sílaba tônica recair na penúltima sílaba. Então, antes nós escrevíamos alcateia, hoje nós escrevemos alcateia. Boia, boia, colmeia, estreia, jiboia, joia e plateia. Então, desta forma. Então, ó, o acento, a acentuação mudou nos ditongos abertos, somente nas palavras paroxítonas. As oxítonas, nós mantivemos o acento. Uma outra mudança que nós tivemos,
também nas paroxítonas, tá? Não se usa mais o acento no I e no U tônico quando vierem depois de um ditongo. Só para esclarecer, o que é um ditongo? Ditongo é quando eu tenho a junção de duas vogais e na separação silábica elas permanecem juntas, elas não se separam. No momento que eu tenho a junção de duas vogais e elas se separam, aí eu não tenho mais um ditongo, eu tenho um hiato, tá? Então, retomando aqui o conceito. Nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no I e no U tônicos quando vierem depois de um ditongo. Então, olha lá, baiuca, eu acentuava. Agora, olha aqui, eu tenho um ditongo, certo? Seguido do ditongo, eu tenho esse U, que ele está com função de hiato aqui. Então, se ele é um hiato, eu não acentuo mais, tá? Bocaiúva, ó, seguida do ditongo, certo? Aqui o U está sozinho, tá? Cauíla, da mesma forma, seguida de um ditongo, o meu I está sozinho porque ele forma um hiato. Então, formando um hiato, ele não é mais acentuado nas paroxítonas. Feiura, a mesma coisa, tá? Então, reforçando, não se acentua mais as vogais tônicas nas palavras paroxítonas. Mais uma mudança que nós tivemos, hiato. Agora hiato EE, O, que antes eles eram acentuados, agora não mais. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em, certo? E também O, tá? Então, o que antes nós escrevíamos abençoo, hoje eu escrevo da mesma forma, porém sem o acento gráfico, somente o acento tônico. Creem, deem, enjoo, leem, veem e zou. Permanece a junção das letras, das vogais, porém eu não uso mais acentuação nelas. Uma próxima regra, o acento diferencial, que antes nós usávamos para diferenciar para e para, pela e pela, pelos e pelo, polo e polos, pera e pera. Hoje eu não uso mais essa acentuação. Como que eu vou diferenciar uma palavra da outra? É só no contexto, certo? A acentuação não usa mais, ó. Pedro para o carro, Pedro para o carro. Então, permanece a mesma forma, só não usamos mais o acento. Eu fui ao Polo Norte, tá? Este cachorro tem pelos castanhos, esse cachorro tem pelos castanhos. A grafia é a mesma, nós só não usamos mais o acento. Comi uma pera. E assim nós permanecemos, tá? Acento diferencial que nós tínhamos antes, agora nós não temos mais, ele caiu. O acento diferencial permanece em algumas palavras, então ele caiu, mas ele não caiu em todas. Em algumas eu preciso para diferenciar o que? As classes gramaticais. É o caso que acontece com pôde, passado, e pode no presente. O que vai determinar se o meu verbo no contexto está no passado ou ele está no presente? Justamente a acentuação. Então, olha só, Amélia não pôde sair no sábado. Esse não pôde já determina o quê? Por conta da acentuação, que é aquela informação que aquela frase está no passado. Diferente daqui, Amélia não pode sair no sábado. Então, esse pode aqui já indica o quê? Presente. Então, aqui é a acentuação que vai diferenciar a classe gramatical, tá? Por, verbo é acentuado. Agora, se o meu por for uma preposição, eu não devo mais usar o acento. Olha lá, vamos pôr os pingos nos is. Esse pôr é no sentido de colocar. Então, toda vez que surgir a dúvida, tente substituir ali no contexto o pôr por colocar, que aí na hora você já vai perceber que é do verbo. Se eu consigo substituir e eu não tenho nenhum prejuízo semântico, ou seja, eu não tenho nenhuma alteração no meu contexto, então eu tenho um verbo e não uma preposição. Olha a diferença aqui. Ela varre a sala 2 vezes por dia. Nesse contexto aqui, eu tenho simplesmente uma preposição, certo? Tem plural e tem singular. Também é uma dúvida muito grande dos alunos. O tem, quando ele vem com acento circunflexo, significa que ele está no plural. Terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, Amélia e Eduarda têm 8 anos. Plural. Agora, essa informação no singular. Eu vou retirar o acento. Amélia tem 8 anos, tá? O mesmo acontece com o verbo vem, plural, terceira pessoa também, e vem, singular, tá? Ambos terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Então, isso também tem que ficar muito claro para vocês no momento da escrita. É olhar o texto, verificar qual é a ideia, qual é a informação que você quer passar, e aí
voltar e verificar, é acentuado ou não é acentuado. Então, aí vai dar ideia da informação que você está colocando ali no seu texto. Continua ainda com acento diferencial em algumas palavras. Olha lá, o verbo manter, convém, detém, intervém, certo? Também o que vai diferenciar e mostrar se esse verbo está no singular ou no plural, diferente do que nós vimos aqui, que eu acentuo ou não, aqui não, aqui eu tenho mudança de acento. Mudança de acento, também mudança de singular ou plural, que nós chamamos de número, mudança de número. Quando eu for usar o meu verbo manter no plural, eu devo colocar o acento circunflexo. Tá? Se eu for usá-lo no singular, eu coloco então acento agudo, certo? Convém, plural, acento circunflexo. Convém, no singular, acento agudo. Assim, da mesma forma, o detém ou intervém. Singular, acento agudo, tá? Plural, acento circunflexo, certo? Então, é dessa forma que nós vamos diferenciar um singular e um plural. Todos eles estão no presente do indicativo. Na sequência ainda, falando do novo acordo, eu continuo com a ortografia, só que agora vou mostrar para vocês algumas alterações que nós tivemos com o uso do hífen, que também é outra dúvida constante na escrita, tá? Então, olha lá, com prefixos usam sempre hífens diante de palavras iniciadas por H. Então, o que seria um prefixo? Prefixo é quando eu acrescento um afixo que nós chamamos, certo? Eu tenho aqui o vocábulo. Toda vez que eu acrescentar alguma coisa, algum elemento antes desse vocábulo, eu chamo de prefixo, tá? Usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Então, olha lá, eu tenho um prefixo para colocar, tá? Eu vou observar o quê? O meu segundo elemento. Ele está começando com a letra H. Então, se ele está começando com a letra H, em hipótese alguma, eu posso juntá-los. Eu vou colocar o prefixo, vou colocar o hífen e colocar o segundo elemento, certo? Assim como anti-higiênico, mini hotel, sobre-humano e super-homem, certo? Mas nós temos uma exceção, tá? Para sub-humano, nesse caso a palavra humano perde o H. E coerdeiro também, que nós escrevemos de uma única vez. Ainda com o uso do hífen, olha lá. Quando o prefixo terminar por vogal, certo? Terminou por vogal. Usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Então, ó, terminou por vogal, primeiro elemento. Segundo elemento, eu tenho a mesma vogal. Então, eu devo, para separá-las, colocar um hífen entre elas, certo? Então, ó, só retomando. O meu prefixo terminou por uma vogal. O meu segundo elemento começou com a mesma vogal da do prefixo. Então, eu devo colocar um hífen para separá-los. Aqui, quando o prefixo terminar por consoante, terminou por consoante, tá? Usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, aqui, terminou com uma vogal e começou pela mesma vogal. Nós colocamos o hífen para separá-la. Aqui, terminou por consoante e começou com a mesma consoante. Mais uma vez, mesma consoante. Eu devo colocar o hífen, então, para separá-la. Hiperrequintado, interregional, subbibliotecário, superracista e superromântico. Agora, nos demais casos não se usa o hífen, certo? Ó, hipermercado, intermunicipal, super interessante, super proteção. Então, eu terminei com uma consoante, comecei com uma consoante diferente daquela que eu terminei. Então, eu devo escrevê-las de uma única vez. Com os prefixos sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas por R, sub-região e sub-raça, tá? Agora, se os prefixos forem circum e pan, então usa-se o hífen diante de palavras iniciadas por M, N e vogal. Então, circunnavegação, pan-americano, e assim sucessivamente. Nós ainda temos na sequência, para o uso do hífen, quando o prefixo terminar por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Então, olha lá, terminou por consoante, certo? E o meu segundo elemento começou, então, com uma vogal. Ó, começou por vogal. Eu já não uso mais o hífen, eu escrevo a palavra de uma única vez.
tá? Também não usamos mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal diferente da vogal que se inicia. Então, ó, terminou com uma vogal, começou com a outra vogal, vogais diferentes. Então, eu devo juntá-las e não colocar hífen, não separá-las, tá? Não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por consoante diferente. Ó, gravem bem essa informação, porque nós temos uma muito parecida daqui um pouco, tá? Consoante diferentes de R ou S. Olha lá. Então, ó, quando o prefixo terminar em vogal e o meu segundo elemento começar por consoantes diferentes de R ou S. Então, se for diferente de R ou S, o que que eu faço? Eu junto essas palavras, tá? Então, autopeças, geopolítica, microcomputador, semideus, seminovo e assim por diante. Agora, se o meu prefixo for vice, usa-se sempre o hífen. Toda vez que eu fizer uso desse prefixo, eu preciso sim marcar com hífen. Vice-rei, vice-almirante e assim sucessivamente. Agora, olha só a diferença aqui. Aqui, nós colocamos que em vogal, segundo elemento, começar por consoante diferente de R ou S. Eu junto. E se começar, o meu segundo elemento começar por R ou S, como eu devo proceder então? Então, eu não uso o hífen, tá? Quando terminar por uma vogal e o segundo elemento começar pelas consoantes R ou S. O que que eu faço? Eu junto essas palavras e, detalhe, eu duplico a consoante. Então, o que antes nós escrevíamos separados, agora nós escrevemos juntos e duplicamos essa consoante, sendo ela R ou S. Antirreligioso, antirrugas, antissocial, microsistema e mini saia. Certo? Agora, com os prefixos es, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen. Aí nós não tivemos alteração alguma. Então, além-mar, aquém-mar, ex-aluno, pós-graduação, pré-vestibular, recém-nascido, sem terra, eu devo sim continuar usando o hífen. Para maior clareza, isso aqui também gera muita dúvida, tá? Se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir como hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Então, não é qualquer palavra que eu vou fazer a separação silábica que eu preciso repetir o hífen na linha de baixo. Não é isso. Se eu estiver trabalhando com um vocábulo, certo? Por exemplo, um vocábulo que já na sua estrutura ele exige o hífen. No povoado, conta-se. Então, eu tenho um vocábulo aqui e eu tenho esse pronome, certo? E eu já usei o hífen, já faz parte do contexto. Então, eu marco com o hífen aqui e na linha de baixo eu devo mais uma vez colocar também o hífen. Não é qualquer palavra. Se eu for fazer a separação silábica de uma palavra e na estrutura dela não estiver o hífen, eu mantenho a separação silábica, normalmente deixo o hífen só na linha de cima e continuo na linha de baixo sem marcar o sinal, tá? O diretor convidou, ó, ex-aluno, aqui eu tenho um prefixo. Então, esse hífen já faz parte da estrutura da palavra. Fazendo parte da estrutura da palavra, eu vou repeti-lo na linha de baixo. Caso contrário, não. Ainda, falando um pouco mais de ortografia, percebo também muitas dúvidas dos alunos na questão do uso dos porquês. É junto, é separado, é acentuado, não preciso acentuá-lo, como que eu faço? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse primeiro porquê que nós falamos, o porquê separado e sem acento, nesse primeiro momento você precisa entender o seguinte: eu estou trabalhando com uma preposição e com pronome. Então, são duas palavras, certo? Então, toda vez que eu fizer uso de uma preposição mais um pronome, ele tem que ser separado. Pode ser o pronome interrogativo, como também pode ser um pronome relativo, tá? Mas é pronome e é preposição, nós vamos separá-lo. Em que contexto eu posso encontrar esse tipo, essa estrutura, ou eu posso usar essa estrutura? Esse porquê, ele equivale a pelo qual e as suas variações. Então, pelo qual, pelas quais, pelos quais, dependendo do contexto, nós vamos adequá-lo, tá? Este é o ideal por que trabalho. Então, esse porquê aqui, ele é permutável por pelo qual. Sendo permutável por pelo qual,
sem medo, sem dúvida alguma, eu vou usar o porquê, preposição seguido do pronome interrogativo, certo? O mesmo com o segundo exemplo. Esse é o trabalho porque sempre lutei. Esse é o trabalho pelo qual sempre lutei. Mais uma vez eu tenho preposição e pronome interrogativo, certo? A mesma estrutura, mais uma vez eu posso continuar usando ele toda vez que no contexto eu conseguir substituí-lo por qual razão, por qual motivo. Então, por que sua amiga não veio à escola? Ó, porque preposição, pronome relativo. Então, por qual razão a sua amiga ou por qual motivo a sua amiga não veio à escola? Então, dessa forma eu posso e devo usar o porquê separado e sem acentuação, tá? Nas interrogações diretas, que é o que nós mais usamos e é a única forma que eu percebo que os alunos acabam conhecendo. Ah, se é na pergunta, então eu escrevo ele separado e sem acento, tá? Mas não é tão simples assim, não é só separado e sem acento. Eu preciso entender que eu tenho uma preposição e um pronome, certo? Nas interrogativas diretas, então, sempre que eu faço uma pergunta, o meu porquê ele é separado e sem acento. Eu tenho uma preposição e mais um pronome. Na sequência, eu tenho o porquê separado, mas agora acentuado. Então, quando o pronome interrogativo se posiciona no final da frase ou aparece seguido de pausa, deve-se receber o acento circunflexo. Então, olha lá, porquê separado e com acento. Final da frase, certo? E com acento circunflexo. Seu primo não veio. Por quê? Então, esse porquê está dentro de uma pergunta no final da frase. Então, eu mudo a estrutura da minha frase, certo? Muda a estrutura de que forma? Eu tenho que colocar o acento para diferenciá-lo daquele porquê lá no início da frase. Ele não veio, não sei porquê. Ou você reclama de tudo. Por quê, meu querido? Então, mais uma vez, ó, ele está aqui no meio da frase. O que justifica aqui essa acentuação? Ele está seguido de pausa. Como assim seguido de pausa? Vocês perceberam que nós temos uma estrutura da frase até aqui. Ele veio entre vírgulas, isso mostra a pausa, tá? Por quê? Porque logo depois eu vou colocar um vocativo, que nós costumamos dizer que é um chamamento. Então, nesse contexto, ele, por estar inserido aqui nessa pausa, ele deve ser, então, separado e acentuado. Olha lá, agora o porquê junto, tá? Quando se trata de uma conjunção equivalente. Então, esse porquê aqui é uma conjunção explicativa, certo? E eu posso substituí-lo por uma vez que, visto que, pois ou para que. Qual é desses elementos aquele que nós mais usamos no lugar do porquê? É o pois, tá? Não fui à escola porque estava doente. Não fui à escola pois estava doente. Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. Não vá fazer intrigas, pois ou visto que prejudicará você mesmo, certo? E nós ainda temos mais um para finalizar, que é o porquê junto, mas agora acentuado. Esse é o mais fácil deles. Preciso só lembrar de um detalhe, ele é empregado como substantivo. Se ele é empregado como substantivo, eu tenho que ter um determinante. O que a gente entende por determinante em língua portuguesa? O artigo, o adjetivo, um pronome. Então, na maioria das vezes, esse porquê aqui, ele vem acompanhado de um artigo. Olha lá, diga-me um porquê. Esse é um artigo indefinido. Ou, desconheço o porquê de tantas mentiras. Mais uma vez, ele veio acompanhado de um artigo definido. Então, toda vez que eu usar o meu porquê e ele vier acompanhado de um determinante, ele é substantivo. Sendo substantivo, eu vou escrevê-lo junto e também vou acentuá-lo, certo? Mais um pouquinho de ortografia para vocês, tá? Outro caso que nós encontramos muitos erros é no uso do a, do verbo haver, e o a, que pode ser preposição, que pode ser artigo ou que pode ser um pronome. Também traz muitas dúvidas. O que os alunos mais costumam confundir é o a do verbo, tá? Pelo a preposição. Então, isso não pode acontecer em hipótese alguma, em nenhum contexto, certo? Então, a do verbo haver, na dúvida, substitua ele por faz. Ele é o único que aceitará essa substituição. Os outros, nenhum outro aceitará ser substituído. Por quê? Aqui eu estou substituindo um verbo por outro. Ó, há muito tempo que não venho aqui. Substituindo, faz muito tempo que eu não venho
aqui. Então, ele é permutável sem problema algum. Em nenhum outro contexto ele se adequa, tá? Sendo um verbo, só sendo substituído por um outro verbo. Como preposição. Então, o que é uma preposição? Preposição nós usamos para unir palavras, certo? Daqui mais um pouco eu vou trabalhar com vocês as classes gramaticais rapidamente e vou falar um pouquinho mais de preposição. Então, olha lá, daqui a pouco serão 3 horas. Olha a minha preposição aqui. Eu só estou unindo essa palavra a essa aqui. Então, nesse caso aí, eu só fiz uso de uma preposição. E o artigo? Parece tudo a mesma coisa, né? Artigo, qual que é a função dele? Acompanhar e determinar o substantivo. Então, eu tenho aqui o substantivo plateia. Olha lá. Substantivo plateia. Então, eu só posso colocá-lo à sua frente um artigo, que foi o que nós fizemos aqui. Um artigo para determinar esse substantivo. E o pronome a? Qual que é a diferença, então? Ó, esse acompanha o substantivo, esse aqui une palavras, esse aqui do verbo haver e o pronome. O pronome vai retomar informações dentro de um texto. Então, para um elemento de coesão textual, ele é muito importante. Ela assistiu a série e recomendou-a. Perceberam que aqui nós fizemos 2 vezes o uso do a. Primeiro aqui um a com acento indicativo de crase, eu vou trabalhar crase com vocês mais para frente, tá? E recomendou a. Esse a, ele está retomando uma informação. Que informação ele está retomando? Ó, ela assistiu a série e recomendou a. Este a, ele retoma justamente essa informação aqui. Então, se ele está retomando um pronome, se ele está retomando uma informação dentro do contexto, ele é um pronome, certo? Então, aqui bem básico, não tem mais como e nem por que errar o uso do a, do verbo haver, o a preposição, a artigo ou a quando pronome. Outro probleminha, este mal com L ou esse mal com U. Então, a forma mais fácil da gente diferenciar aqui no contexto, mal com U, ele é sempre antônimo de bom. E o mal com L, ele é sempre antônimo, ele é antônimo de bem. Então, isso é que vocês precisam gravar. Mal com U, bom. Mal com L, bem. Certo? O que é antônimo? Palavras de sentido contrários, tá? Sempre adjetivo significa ruim ou imperfeito, certo? Aquele ator sempre faz o papel de mal, sempre faz o papel de ruim. Se eu for no contexto substituído para verificar se está de acordo, então esse bom aqui é aquele ator sempre faz o papel de bom, certo? Então no contexto eu posso usá-lo perfeitamente. Se eu tivesse colocado ali o mal com L, percebam que eu já não conseguiria fazer a substituição. Aquele ator sempre faz o papel de bem. Então, eu já tenho ali o quê? Uma perda semântica no contexto, tá? Agora, o mal com L é um advérbio de modo que indica o quê? Incorretamente, erradamente, certo? Pode ser um substantivo, os males, tá? E antônimo de bem. Paola comia muito mal. Paola comia muito bem. Olha lá, então não tem como errar fazendo essa substituição do mal com U por bom e do mal com L para bem. Esse mal aqui eu não coloquei, mas ele pode aparecer em um outro contexto, como uma conjunção adverbial temporal. Mal começou, mal ela saiu de casa e começou a chover. Então, nesse contexto, ele terá a função do quê? De uma conjunção adverbial temporal, tá? Mas o mais usual é no sentido de bem ou de bom, certo? E aí fica a dica agora de como então proceder para não escrever mais errado aí a palavra. O uso do traz e traz, também muitas dúvidas no momento de usá-lo, quando eu uso ele acentuado, quando eu uso ele com Z, quando eu uso ele sem acento. Então é a mesma situação que nós vimos anterior, tá? O traz, ele pode ser atrás ou traz, certo? Atrás, advérbio de lugar. Então sempre, qual que é a função do advérbio? O advérbio, ele acrescenta circunstâncias ao verbo. Ele pode também acrescentar circunstâncias ao adjetivo e ao próprio advérbio. Raros casos, mas pode. Então, eu não vou afirmar para vocês que ele acrescentará circunstâncias somente ao verbo, tá? Então, atrás, advérbio de lugar. A loja fica atrás do mercado. Esse atrás do mercado significa o quê? O lugar. Então, dessa forma, ele é usado com S e deve ser acentuado, tá? Nós temos também o traz, que significa na parte traseira. Também é um advérbio, certo? Depois do susto, Mariana não saiu detrás da cortina. Esse detrás é separado,
um detalhe aqui para vocês, ó. Esse detrás, ele sempre vem seguido de preposição, certo? Diferente desse, que não virá, esse virá seguido de preposição. Então, tanto no primeiro caso como no segundo, são advérbios, certo? Diferente do traz com Z, que se tem dúvidas, mas é muito tranquilo de se resolver. Por quê? O traz com Z, ele é do verbo trazer. Então, é o único que eu vou escrever com Z. Por quê? Justamente por ser do verbo. Adolfo sempre traz orquídeas quando vem me ver. Então, olha lá. Verbo trazer, eu escrevo com Z, tá? Se for um advérbio, eu vou escrever com S e vou acentuá-lo. Como advérbio, nós temos dois contextos, só retomando. Advérbio de lugar ou advérbio que vai indicar o quê? Na parte traseira. Ambos são acentuados e escrito com Z. Somente do verbo trazer é que se escreve com Z, certo? E aí, nós chegamos também nesse uso do onde, aonde e donde. Também muitas dúvidas no momento de usá-lo. Primeira coisa que eu preciso recordar. O onde, ele indica o quê? Estaticidade, permanência. Então, eu só posso usar o onde nesse contexto. Se ele não estiver indicando ali estaticidade, permanência, em hipótese alguma eu posso usá-lo, certo? Onde você está. Então, esse onde você está, se indica o quê? Uma permanência de um lugar, uma estaticidade, como se eu estivesse parado, naquele lugar ali paradinho, tá? Já o aonde para a movimentação. Então, toda vez que eu estou escrevendo, que eu estou perguntando alguma coisa a alguém, se tem movimentação, eu devo usar o aonde e não o onde. A gente percebe que a maioria usa o onde para tudo. Não, não, tá? O onde, o aonde somente se tiver uma movimentação ali dentro de um contexto, senão eu não devo usá-lo. E o donde, que muitas vezes me perguntam assim, mas existe, eu posso usar? Deve usar, tá? Significa o quê? Origem. Donde você é, donde você veio, certo? Então aí nesse contexto eu tenho uma movimentação muito maior, tá? Então, ó, estaticidade, movimentação e origem. Então, nesses três contextos é que vocês precisam adequar o onde, o aonde ou o donde, certo? Então, por hoje é isso, certo? Espero ter ajudado aí nessa parte da acentuação e ortografia e também espero vocês para o nosso próximo módulo.